Eu vou ter que falar um pouquinho baixinho hoje pra vocês, tá? Eu ainda não tô 100%. Já tô aqui com a minha garrafinha de água pra me ajudar. No capítulo 4 de João hoje. E eu quero só falar pra vocês uma coisa muito importante. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Sabe? Essa semana não foi uma semana fácil pra mim. Foi uma semana desafiadora, onde eu fiquei muito doente, fiquei muito gripada. Só que a nossa mente humana, ela tem a tendência de catastrofizar tudo, né? A gente já pensa no pior, já pensa que o pior vai acontecer, mas nós esquecemos que nós temos um Deus que não está pegado à cronologia nossa. Ele é o Deus que cuida de tudo, tudo, nada sai do controle dele. Então, em todo tempo, eu não sei como você tá hoje, talvez você também tá aí num leito, tá doente, ou talvez você tá trabalhando, não tá passando bem em relação a essa área específica da saúde que eu quero falar pra você hoje. Aqui no início só, tá? É só para introduzir esse vídeo aqui. Em tudo dai graças, em tudo, porque Deus, ele não perde o controle das coisas e mesmo doentes, ele nos ensina muitas coisas, amém? Então eu quero aí que você já compartilhe Gente, perdão, talvez eu vou tossir aqui um pouco durante o vídeo, porque como eu falei pra vocês, eu ainda não tô 100%. Mas vou tentar dar o meu melhor aqui pra vocês, tá bom? Eu quero que você já compartilhe esse vídeo aí com a sua família, com a sua amiga, com o seu amigo, tá bom? Já dá a sua curtida aí. E é isso. Então vamos lá, João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia. Aí a oposição já se levantava contra Jesus. A popularidade de Jesus já incomodava os fariseus. Por quê? Porque o que Jesus pregava ia de encontro em oposição das crenças, né, das doutrinas fariseias. Então, aí naquele momento, como Jesus estava iniciando o seu ministério, não era o tempo de entrar em, como eu posso dizer, entrar em confronto, né? Entrar em confronto com aqueles fariseus, né? Com aqueles líderes religiosos. Então, ele foi para as terras do norte, ele foi ali para Galileia, não é isso? Então, vamos aí. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Eu quero falar aqui para vocês um pouquinho sobre a fonte de Jacó. A fonte de Jacó, ela era uma fonte que não tinha nascente. Ela era uma fonte que só recebia águas de chuvas e orvalho. Então, assim que era a fonte de Jacó, por isso que ela era tão funda também, né? Então, ali ela só recebia água da chuva e orvalho. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte aqui. Jesus, aqui nesse versículo 10, no versículo 10, Jesus, ele fala que ele é a fonte, né, que ele teria dado a água viva para ela, porque lá em Jeremias 17, 13, fala que Jesus é a fonte da água viva. Então, Jesus, ele tem aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que a nossa alma está sedenta, aquilo que a nossa alma precisa para ser curada. Então, ele é a fonte da água viva. E bora lá então. Versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. Para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é o profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Nossa, eu amo esse versículo. No entanto, versículo 23, vou ler de novo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aqui eu quero tirar uma mensagem para vocês no versículo 15. Porque, gente, aquela mulher samaritana, ela estava acreditando erroneamente em uma fala de Jesus. Porque quando Jesus falou para ela que ia dar da fonte da água da vida, ele não falou que ela não iria precisar ir mais lá no poço. Ela estava pensando isso, que ela ia receber a água dele e não iria mais precisar voltar àquele poço. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer a ela. E não é isso a mensagem de Cristo também. Porque Cristo, ele não nos chama para viver uma vida fácil. Quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que nós estamos travando uma guerra no mundo espiritual. E o mundo espiritual, eu sempre falo isso aqui para vocês, ele está muito mais real, muito mais vivo, muito mais palpável do que este mundo em que nós vivemos aqui. Então, os desafios começam a partir daí. Então, qual seria a mensagem de Cristo, né? Se ele nos oferecesse uma vida fácil. Mas não, como a própria palavra de Deus fala, que Jesus, ele não nos prometeu que teríamos uma vida fácil, né? Mas que ele estaria conosco. Ele estaria conosco. Então, é muito importante que você entenda que os desafios da vida, eles vêm para te crescer, para te amadurecer, para te fazer conhecer verdadeiramente Jesus. Naquele poço, aquela samaritana teve uma experiência com Jesus. A princípio, ela ainda não entendeu, ela não compreendeu, mas depois ela foi verdadeiramente mudada e moldada por Deus. Amém? Vamos aí então agora para o versículo 27. Gente, eu tô olhando pra cá porque eu tô acompanhando nas minhas duas bíblias, tá? Nessa e na outra minha aqui. Deixa eu ver. Vinte e sete. Ok. Vamos lá. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa?
Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Versículo 39, pessoal. Vamos lá. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Então, gente, naquele momento, a mulher samaritana, ela estava partilhando do momento dela, da experiência que ela teve com Jesus. E é muito importante nós compreendermos que Jesus, ele não liga para o nosso passado. Aquela mulher samaritana tinha um passado, mas ele não olhou para o passado dela. Entendeu? Então, assim, Jesus, ele não olha para o nosso passado. Ele quer estar conosco hoje, no nosso presente, e que a presença dele possa nos causar uma mudança de vida tão grande que as outras pessoas irão olhar para a gente, irão falar o que ela tem, o que ele tem. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Então, saiba que Jesus, ele resplandece no nosso rosto, no nosso sorriso, no nosso olhar. E isso atrai as pessoas. E se você tiver oportunidade, chame pessoas para perto de Jesus, assim como aquela mulher samaritana fez também. Amém? Continuando, versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Pois também haviam estado lá. Mas, uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho,
que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os que de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. Então é isso, meu povo, que Jesus abençoe a vida de vocês poderosamente, que essa mensagem gere frutos. Eu só quero falar um pouquinho aqui sobre esse milagre do filho do oficial, porque, como eu falei para vocês, essa semana eu estive doente. E eu tive 2 momentos muito singulares com Jesus essa semana durante a madrugada. Eu não estava conseguindo respirar direito e eu me ajoelhei na sala da minha casa e pedi a Ele de todo o meu coração que tirasse aquele mal de mim, porque eu queria voltar a respirar, eu queria voltar a falar, eu queria voltar a exercer aquilo para Ele, a exercer o ministério que Ele me deu, porque vocês já ficaram sem a voz de vocês, gente? Vocês já perceberam? Não sei se vocês já perceberam o quanto a voz é um veículo de comunicação nosso para todas as pessoas. Então, eu naquele momento pedi a Ele e no outro dia, é claro, né, que eu estava com as medicações, fazendo tudo certinho. Mas eu creio que, sobretudo, foi um milagre de Deus na minha vida. Porque podia ter piorado, podia ter sido algo pior, mas não foi. Porque Jesus esteve naquela sala, naquela madrugada comigo, e Ele iniciou o processo de cura na minha saúde. Então, creia somente. Deus, Ele age em milagres hoje também. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.